Oi galera, tudo bem? Primeiramente eu gostaria de agradecer a Beatriz e a equipe do CONAAS pelo convite em participar desse evento, que eu tenho certeza que está sendo maravilhoso. Eu sou a Jéssica Mudrek, sou mestre em Ecologia e Conservação da Biodiversidade, doutoranda pelo mesmo programa de Ecologia e Conservação da Biodiversidade pela Universidade Federal de Mato Grosso, no campus de Cuiabá. Atualmente também sou professora da UNEMAT, da Universidade Estadual de Mato Grosso, no campo de Cáceres. E hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre conservação de crocodilianos brasileiros. Então, a conservação, ela visa proteger as espécies da extinção, manter e restaurar os hábitats, quando a gente fala em conservação de áreas, né? Melhorar os serviços ecossistêmicos e proteger a diversidade biológica. Isso para todos os organismos, incluindo os crocodilianos. E o que são os crocodilianos? Os crocodilianos são animais semiaquáticos, né? São répteis semiaquáticos. Eles possuem um corpo comprido, né? Possuem essa cauda lateralmente achatada que proporciona impulso no corpo dos crocodilianos. Tem os membros laterais, possuem osteodermos no seu couro. São animais que utilizam uma gama de hábitats bastante variável. Eles podem utilizar ambientes de lagoas, de rios, de córregos, mangues e oceanos também. Bom, os crocodilianos eles estão sempre relacionados ao tipo de ambiente que eles usam, né, que eles utilizam. Por exemplo, quando a gente pensa na reprodução dos crocodilianos, um fator extremamente importante é o que tem de recurso no habitat e também qual é a temperatura desse habitat, visto que os crocodilianos possuem a determinação sexual pela temperatura e não geneticamente, como é nos seres humanos e nos outros animais, né? Então, os crocodilianos em temperaturas mais quentes, né, em temperaturas com 2 ou 3 graus a mais do que eles colocam dentro do ninho, nós teremos mais machos e em temperatura mais amena nós teremos mais fêmeas. E também eles acabam utilizando o que tem disponível no ambiente para fazer o ninho. Então, os crocodilos, por exemplo, eles fazem ninhos enterrados no solo, né, em solos arenosos, enquanto os alligatorídeos, que são a família dos jacarés, eles utilizam a vegetação disponível ali, pode ser folhas, restos de grama, e vai estar para fazer este ninho. Bom, para quem não conhece, este seria uma fêmea de jacaré-paguá, e do lado esquerdo do vídeo nós temos o macho. Bom, os crocodilianos então eles estão distribuídos ao redor do globo, né? Eles estão ocupando quase todos os continentes, ocorrem na América do Sul, na América do Norte, na África, na Oceania e parte da Ásia. Atualmente nós temos 25 espécies de crocodilianos descritas. Aqui nesse mapa vocês podem ver que a maior parte dos crocodilianos presentes na América do Sul e na América do Norte são da família Alligatoridae, enquanto na África, Ásia e Oceania, a grande maioria dos crocodilianos são da família Crocodilidae, e da família Gavialidae temos apenas representantes na Índia. Bom, então nós temos 25 espécies de crocodilianos distribuídas em 3 famílias, né? Como representante da família Gavialidae, nós temos apenas a espécie Gavialis gangeticus, que é o gavial verdadeiro, onde ele ocorre em alguns pontos da Índia. E esse crocodiliano é muito, muito legal, porque o macho é o único crocodiliano que possui dimorfismo sexual evidente. Essa segunda foto na parte do macho, na parte de baixo, a gente consegue ver que existe essa protuberância na ponta do focinho que os machos reprodutivos sexualmente eles vão apresentar, enquanto as fêmeas maduras sexualmente não apresentam. Bom, nós temos a família Crocodilidae com 4 gêneros, o gênero Crocodilus, Mesistopes, Tomistoma e Ostealaemus, e nós temos a família Alligatoridae também com 4 gêneros, sendo eles Caimã, Paleosuchus, Melanosuchus e Alligator. Sabe-se que a principal ameaça para os crocodilianos de todo o mundo é a destruição e a modificação do habitat.
Isso seja pela remoção da vegetação, seja por queimadas, seja pela modificação dos leitos dos córregos que viram canalizações, dos rios que viram muitas vezes represamento de hidrelétrica. E algumas espécies de crocodilianos, dentre essas modificações que são feitas, algumas espécies elas são muito mais adaptáveis, como é o caso do alligator mississippensis, que é o alligator dos Estados Unidos, né, o alligator americano, no qual ele conseguiu se adaptar às modificações e hoje ele acaba tirando uma vantagem em alguns ambientes onde existem as populações, principalmente pela disponibilidade de alguns organismos que estão relacionados a fatores antropogênicos, né, a presença de seres humanos. Em contrapartida, outras espécies elas não são tão adaptáveis e estão correndo risco de extinção na natureza, como é o caso do alligator sinensis, que é o congênero do alligator mississippensis. Esse é o alligator da China. Bom, a IUCN ela faz o levantamento, né, populacional baseado nas pesquisas que os pesquisadores de todo o mundo vão fazendo. E aqui a gente tem a lista dos crocodilianos ameaçados de extinção globalmente, né? Então, nós temos aqui 7 espécies de crocodilianos ameaçados, criticamente ameaçados de extinção. São eles o crocodilo mindorensis, rombifer, intermédios e siamensis, alligator sinensis, Mesistophis cataphractus e Gavialis gangeticus. E nós também temos mais 4 crocodilianos que estão vulneráveis, né, na lista de extinção na lista vermelha de extinção da IUCN. Então, os crocodilianos que estão em categorias como vulnerável é o Tomistoma, Crocodilus acutus, Ostealaemus tetrapes e o Crocodilus palustres também. Em relação ao porquê essas espécies estão criticamente ameaçadas de extinção, eu separei algumas aqui para dar exemplos. Por exemplo, o Crocodilus mindorensis, que é o crocodilo das Filipinas, ele, além da perda e modificação dos seus habitats, ele tem um conflito muito grande com os próprios pescadores da região, porque eles acabam se emaranhando nas redes de pesca, eles acabam morrendo ou afogados, ou os pescadores, porque não querem que eles acabem predando ou estragando a sua rede de pesca, eles acabam matando esses animais. Outra espécie que está criticamente ameaçada de extinção é o Crocodilus rombifer, o crocodilo cubano, que também, além da perda e modificação do habitat, ele sofre com a caça ilegal, ainda existe o comércio ilegal do seu couro, e também existe um problema muito sério para o Crocodilus rombifer, no qual ele está tendo um processo de hibridização com Crocodilus acutus, e fazendo com que os indivíduos híbridos, eles não são reprodutivamente férteis. Então, a longo prazo, né, essas populações elas não tendem a crescer. Outra espécie que está criticamente ameaçada de extinção é o Crocodilus intermédios. Esse é o crocodilo do Orinoco, é o crocodilo mais perto da gente aqui, ele está ali na Colômbia. E ele sofre pela perda e modificação do habitat, uma vez que ele ocorre só na bacia do rio Orinoco. E também ele ainda está se recuperando da caça extensiva que existiu no passado antes da legislação. Como eu havia falado anteriormente do alligator sinensis, o alligator chinês, então o alligator chinês, ele, além de sofrer pela perda e modificação do habitat, principalmente para a construção de campos de arroz, no qual a gente consegue ver nessa imagem, onde toda a estrutura do campo de arroz ela modifica o habitat desse crocodiliano. Então, além da estrutura do habitat ser modificado pela construção de campos de arroz, o alligator sinensis também ele sofreu bastante pela pressão dos conflitos humanos, porque as pessoas na China elas tinham medo desses crocodilianos comerem os seus pets e acabavam entrando em conflito e matando também. Houve uma intensa caça nos anos de 50 e 60, no qual a população ela não conseguiu se estabelecer novamente. E também tem outra questão na China, que são os desastres naturais, que este crocodiliano ele utiliza locas, né, durante o dia também, são buracos no leito do rio, e com os terremotos e presença de furacões, muitas dessas populações acabaram sendo dizimadas. Outra espécie que está criticamente ameaçada de extinção é o Crocodilus siamensis, que ocorre na Indonésia.
Este crocodilo, ele está sofrendo pela perda e modificação de hábitat, também teve um processo de caça ilegal algumas décadas atrás. E tem uma população no Camboja que está tendo um problema muito sério com a presença de grandes hidrelétricas, porque eles estão perdendo locais de nidificação, eles não conseguem nidificar. Em relação a espécies que estão vulneráveis ao risco de extinção, nós podemos destacar o crocodilo zacutus, que é o crocodilo americano, né, que ocorre na costa americana, ali perto do México. E ele está sofrendo principalmente pela modificação do habitat de nidificação, porque é o habitat onde se instalam aquacultura de camarões. Então, isso acaba modificando o habitat desse crocodiliano e ele perde esse habitat de nidificação. Outra espécie que temos vulnerável é o crocodilo palustre, que ocorre na Índia. Ele também vem sofrendo pela perda e modificação do seu habitat natural, principalmente por processos de urbanização, e ele também sofre pela questão de emaranhamento nas redes de pescas, então tem conflitos com seres humanos. Bom, no Brasil, nós temos 6 espécies de crocodilianos, todas elas são pertencentes à família das Alligatoridae, então nós temos apenas jacarés no Brasil, nós não temos crocodilos. Dentre elas, nós temos Paleosucos palpebrosos e Paleosucos trigonatus, né, que são espécies congêneras. Nós temos também o Melanosuchus niger, que ocorre mais na região amazônica. E nós temos 3 espécies de caimãs, que são caimã crocodilo, caimã latirostris e caimã iacaré. Bom, o Paleosucus palpebrosus possui ampla distribuição no Brasil e ocorre também nos países que fazem divisa com o Brasil, na parte da região amazônica, aqui mais para a parte do Cerrado, Pantanal. Nós temos o Paleosuchus trigonatus, que ele tem uma distribuição mais restrita para a região amazônica, né, para a bacia amazônica, onde ele é conhecido popularmente como jacaré-coroa. Nós temos o Melanosuchus niger, que está bastante associado à bacia amazônica, mas também ocorre na bacia do Tocantins. Esse é o jacaré-açu, o maior jacaré que nós temos aqui no Brasil. Temos o jacaretinga, o caimã crocodilus, que tem uma ampla distribuição no Brasil, na região amazônica, e ele vai além do Brasil, né, chega até o Caribe, passando por vários outros países. Nós temos o jacaré do papo amarelo, caimã latirostris, que ele tem a sua distribuição mais especificamente na costa brasileira, sobe um pouco para o Mato Grosso do Sul também. E temos também o caimã iacaré, que é o jacaré do Pantanal, que ocorre na região pantaneira, na bacia do Paraguai, e também tem populações que chegam até a bacia Madeira-Mamoré. Bom, o que eu vou falar para vocês hoje é sobre o status de conservação baseado nos sites na IUCN e também nos levantamentos feitos localmente, no caso no âmbito brasileiro, né? As sites e a IUCN, assim como o plano de ação que o grupo de especialistas de crocodilianos conduz, eles são a níveis globais. E o ICMBio, né, com parceria do Ministério do Meio Ambiente e os pesquisadores, eles desenvolveram a avaliação do risco de extinção dos crocodilianos brasileiros. Então, a CITES, ela regulariza, né, o comércio ilegal dos animais. A IUCN, ela gera listas das populações e quais são as principais ameaças e as principais estratégias de conservação para que essas espécies não cheguem à extinção, assim como o risco de avaliação de extinção dos crocodilianos feito pelo Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, né, para o ICMBio. Ele também visa proteção para evitar que as espécies cheguem ao risco de extinção, e o plano de ação do grupo de especialistas de crocodilianos, ele também serve para dar um panorama de como estão essas espécies, como estão as populações nos países onde elas ocorrem, e eu vou falar especificamente das principais ameaças em cada um desses grupos e das principais ações de conservação e dos projetos que vêm sendo feitos em relação aos crocodilianos. Bom, pelas CITES, então, nós temos 3 apêndices, né? E todos os crocodilianos, eles estão listados no apêndice 2,
que são espécies que não estão necessariamente em perigo de extinção, mas elas têm que ter um comércio regulamentarizado. E eu destaco aqui para os crocodilianos que estão no apêndice 1, só para um detalhe, a lista das CITES, ela foi atualizada em 2017, então ela é relativamente nova. E aqui, só para a gente ver, temos 2 crocodilianos que estão listados no apêndice 1, porém, o único que nós temos que está incluído no apêndice 2 para Melanosuchus niger é a população do Brasil e na população do Equador também. Em relação à IUCN, a lista de espécies ameaçadas de extinção, todos os crocodilianos estão categorizados como menos preocupante, ele vai estar ali no LC. Nós temos 3 espécies de crocodilianos onde a população está estável, que são Paleosuchus palpebrosus, Trigonatus e Caimã crocodilo. E 3 espécies de crocodilianos que a população, o status populacional está indefinido. Bom, nós vamos falar em relação a cada espécie e cada uma desses âmbitos de conservação. Como a CITES ele trabalha com todos os crocodilianos de uma vez só, a CITES já foi apresentada anteriormente, então agora eu vou falar para Paleosuchus palpebrosus e as demais espécies, sobre a IUCN, sobre o plano de ação do grupo de crocodilianos, né, de especialistas de crocodilianos, e também para avaliação do risco de extinção realizada pelo Instituto Chico Mendes da Biodiversidade. Bom, Paleosuchus palpebrosus, então, é a menor espécie de jacaré que nós temos no mundo, né, chegando no máximo a 2 metros de tamanho. Ele tem ampla distribuição, ocorre em larga escala no Brasil, assim como nos países que fazem divisa com o Brasil, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia. Está categorizado como menos preocupante pela IUCN, o status da população está estável. Essa atualização foi feita em 2019, agora muito recentemente, né? As principais ameaças, então, que a IUCN destaca são o consumo dos ovos em algumas regiões da Amazônia Central e áreas ao redor do Pantanal, processos de urbanização, que é a perda e modificação do habitat, né? Perda do habitat e a caça de subsistência, que ainda existe em alguns lugares onde essa espécie é consumida. Entre as ações para a conservação, a IUCN destaca, então, a manutenção das florestas e das cabeceiras onde essa espécie ocorre, uma vez que não são só os corpos d'água, né, que influenciam a sobrevivência dos crocodilianos, e também a vegetação que está em torno do corpo d'água, principalmente quando a gente pensa em locais para nidificação. E temos os projetos de conservação que são necessárias pela visão da IUCN, que é o monitoramento da abundância e degradação do habitat, né? Então, como que essas populações estão distribuídas, qual que é a quantidade dessa espécie nas populações onde elas estão residentes e quais são as respostas dessa espécie visando a degradação do habitat. Também se faz necessário investigações em ecologia e biologia populacional, porque Paleosuchus palpebrosus é uma das espécies menos estudadas por conta dos seus hábitos críticos, né? Então eles utilizam córregos encaixados, córregos onde você tem uma dificuldade no acesso, eles são animais de hábitos noturnos, então isso influencia na própria obtenção dos dados, né, de ecologia e biologia básica. Bom, em relação ao plano de ação do grupo de especialistas de crocodilianos, ele está super fresco, ele saiu agora dia 17 de novembro. E no plano de ação, as principais ameaças destacadas, então, são a destruição dos habitats, a caça para a subsistência local, a construção de represas, no caso de hidrelétricas, né, que interferem no regime hídrico do córrego, do rio, que seja, processos de urbanização e poluição, principalmente poluição por mineração de ouro, mais para a parte da Venezuela, porque existe toda uma questão ecossistêmica, não só com os crocodilianos, mas de todo o ecossistema que vem sofrendo com essa poluição. Entre os projetos prioritários, que eles falam de prioridade máxima, é o monitoramento da abundância e a degradação do habitat, mesmo que
foi utilizado na IUCN, e também investigações em ecologia e biologia populacional. Em 2013, então, foi realizada a avaliação do risco de extinção do jacaré-paguá, né, pelo ICMBio, onde estava categorizado, continua a mesma categoria, como menos preocupante pela avaliação global, isso baseado na IUCN, e nas listas regionais, nas listas locais estaduais, ele foi categorizado como dados insuficientes na lista de animais ameaçados de extinção de São Paulo. Os demais locais do Brasil não citam eles nas listas, né? E as principais ameaças encontradas, então, são a modificação dos hábitats, a perda do habitat devido à mineração, desmatamento, erosão do leito do rio. Isso é muito importante, principalmente para essa espécie, porque ela utiliza locas, né? Ela utiliza buracos no leito dos seus córregos. E com o processo de erosão, esses buracos eles vão ser soterrados e essas espécies não têm mais lugar para ficar durante o dia. Poluição também, represamento hidrelétrico, urbanização, a construção de estradas, que pode servir como uma barreira intransponível dependendo do tamanho da estrada, da largura, extensão ou a própria permeabilidade dessa estrada, fazendo com que eles não consigam sair de um córrego para outro, e também pela caça de subsistência. Em relação às ações de conservação, então, o Paleosuchus palpebrosus, na sua ampla distribuição, existem várias unidades de conservação em vários âmbitos, né? Particulares, federais, estaduais. Também existem terras indígenas e isso acaba ajudando na conservação das espécies. A outra espécie, então, de Paleosuchus é o Paleosuchus trigonatus, né? O jacaré-coroa, que tem a sua distribuição mais restrita para corpos d'água da região amazônica. Pela IUCN também está categorizado como menos preocupante, né? A sua população está estável. Esse levantamento da IUCN também foi disponibilizado agora em 2019, está bem recente. As principais ameaças, então, citadas pela IUCN são a perda de habitat, a perda da conectividade entre os rios, né, amazônicos, que fazem com que essas populações possam ficar isoladas, e com isolamento genético a gente sabe que tem endogamia, pode levar a longo prazo, pode levar a populações locais à extinção. E também existe as mortes que são intencionais ou acidentais por conflitos humanos. E também a poluição ambiental novamente associada à mineração de ouro, como para Paleosuchus palpebrosus, interfere em todo o ecossistema em que essa espécie utiliza. Entre as ações para conservação, então, como para Paleosuchus palpebrosus, se vê a manutenção da floresta e das cabeceiras onde essa espécie ocorre. E entre os projetos de conservação necessários, o monitoramento da abundância e da degradação do habitat e investigação em ecologia e biologia populacional. Visto que sem pesquisa sobre ecologia e biologia desses animais, a gente não consegue traçar medidas efetivas de conservação dessas espécies. Bom, o plano de ação pelo grupo de especialistas de crocodilianos ele também foi feito agora em 2019, e as principais ameaças destacadas foram a destruição do habitat, a caça de subsistência local, barramentos, né, presença de hidrelétricas, urbanização e poluição. Se vocês prestarem atenção, quase são os mesmos impactos que são identificados pelos órgãos, né, por todos os âmbitos. Então, os projetos prioritários, como prioridade máxima, o monitoramento da abundância e avaliação do habitat e a investigação de ecologia e biologia populacional. Em relação ao risco de avaliação de extinção do jacaré-coroa, também realizado em 2013, em relação à avaliação global, ela estava categorizada como menos preocupante, continua como menos preocupante, não aparece em nenhuma das listas regionais de animais ameaçados de extinção. As principais ameaças identificadas, então, pelo ICMBio foram perda e fragmentação do habitat, a poluição ambiental associada à mineração, a caça para subsistência,
e a morte por pescadores quando eles acabam emaranhados em malhadeiras, em espinhéis ou algum outro tipo de utilização para pesca. Pelas ações de conservação, então, o Paleosulcos palpebrosus, na sua extensão, também possui várias unidades de conservação em vários âmbitos que podem garantir a conservação dessa espécie. Mais uma espécie que nós temos no Brasil é o Melanosuchus niger, o jacaré-açu, o maior crocodiliano que nós temos aqui, chegando nos seus 5 metros ali, né, em indivíduos mais velhos. Pela IUCN está categorizado como menos preocupante, seu status populacional ele está indefinido e a última atualização do site da IUCN foi realizada no ano de 2000. As principais ameaças, então, elas não são listadas, né, nessa última atualização que foi realizada em 2000, e como ações para conservação, a IUCN apenas cita que ela está no apêndice 1 das sites, exceto as populações do Brasil e do Equador, que estão no apêndice 2. Sobre o plano de ação do Melanosuchus niger, ele foi realizado última vez em 2010 e as principais ameaças identificadas então foram a caça ilegal e a perda e modificação do habitat. Os projetos prioritários que foram julgados com prioridade moderada é a coordenação da gestão regional, desenvolvendo programas compatíveis do uso sustentável para controlar o comércio ilegal, sempre visando, quando o grupo de especialistas de crocodilianos utiliza o plano de ação, eles sempre visam o manejo sustentável dessas espécies e sempre pensando na comunidade ribeirinha, na comunidade de pescadores, se essas estratégias de coleta de ovos ou de manejo extensivo, elas auxiliariam na geração de renda das populações ali no entorno. Monitoramento populacional e programas de manejo no Brasil, no quais a gente tem 2 programas de manejo que eu tenho conhecimento do Melanosuchus niger, que é um em Rondônia e outro em Tefé, no Amazonas. A avaliação do risco de extinção, então, ela foi realizada em 2013, novamente, ela estava categorizada como menos preocupante, né, pela avaliação global. E no início do século, o Melanosuchus niger estava categorizado como ameaçado e ele passou a ser categorizado como baixo risco de extinção na lista vermelha. Bom, as principais ameaças, então, listadas para o Melanosuchus são a criação de represa, desmatamento, caça. A criação de búfalos é um problema porque os búfalos acabam destruindo a vegetação ripária ali dos rios onde o Melanosuchus utiliza, né, principalmente pensando na parte de nidificação. Também existe a utilização dessa espécie para iscas na pesca da piracatinga. Há conflito com os seres humanos, porque essa espécie, pelo fato dela ser uma espécie grande, existem bastante relatos de ataques dessa espécie a seres humanos, então existe o conflito com os seres humanos, por medo eles acabam matando esses animais, e também ao aumento da implementação de usinas hidrelétricas. Entre as ações de conservação, então, o Melanosuchus niger também ocorre está representado em várias unidades de conservação em diferentes âmbitos, né? E também ao monitoramento de populações do Melanosuchus niger nos planos de manejo das unidades de conservação, que é aquilo que eu falei, o manejo sustentável ele é feito em unidades de conservação que visam o manejo sustentável dessa espécie. Outra espécie que nós temos é o Caimã crocodilus, o jacaretinga, tem a sua distribuição mais na região amazônica, também ocorrendo até o Caribe. Pela IUCN está listado como menos preocupante, seu status populacional está estável, essa atualização foi realizada agora em 2019. As principais ameaças listadas pela IUCN, então, são resquícios da caça que ainda existe desde que houve uma caça muito intensa entre 1970 e 1980. E também a IUCN fala que esses crocodilianos, o Caimã crocodilus, ele é uma espécie bastante adaptável. Então, apesar de existirem os problemas que é perda e modificação de habitat, ele vem se adaptando à modificação, principalmente na parte das hidrelétricas, onde ele vê uma
uma gama de nicho muito mais ampla, distribuída principalmente na questão de nidificação e de territorialidade e tudo mais. E eles são muito resistentes também à poluição de água. Entre as ações para conservação, então, são a criação de programas de conservação com a participação da comunidade, pensando no manejo sustentável dessa espécie. Para a Colômbia, existe um programa piloto para a colheita dos ovos, né, no sistema de ranching. Incubação é feita dentro de sistemas fechados, né? E dentre os projetos de conservação são necessários estudos para avaliar as possíveis áreas de manejo e que essas áreas permitam à população fazer o manejo sustentável sem afetar o status populacional de conservação dessa espécie. Também se fazem necessárias pesquisas sobre ecologia, dinâmica populacional, conservação e genética populacional, principalmente nas áreas onde tem manejo. O plano de ação dessa espécie de crocodiliano do Jacaretinga foi disponibilizado agora em 2019 e as principais ameaças são a caça ilegal, a perda de habitat, as represas hidrelétricas e a conversão de áreas úmidas. Os projetos prioritários, então, de prioridade máxima é o estudo taxonômico do complexo de caimã, porque essa espécie ela possui várias subespécies, principalmente para fora do Brasil, né? Então, eles veem como uma prioridade máxima a gente entender como, de fato, essas espécies, se elas são subespécies ou se elas são espécies válidas, porque isso é muito importante quando a gente pensa em estratégias de conservação para a espécie. Também se faz necessário levantamento no rio Apapores, na Colômbia, que tem um problema taxonômico ali, se é uma subespécie ou não. E pesquisas populacionais na Guiana e na Nicarágua, que estão defasadas. Como prioridade moderada, então, o monitoramento e sustentabilidade de pesquisas em ecologia, dinâmica populacional, conservação e genética populacional, principalmente em regiões sob regimes de uso comercial. Pesquisas populacionais nesses países, Equador, El Salvador, Honduras, Guiana Francesa, Guatemala, Panamá, etc. E pesquisas populacionais e estabelecimento de fazendas de manejo na Colômbia. O risco de avaliação do risco de extinção, então, ela foi realizada em 2013, estava categorizado como menos preocupante pela IUCN na avaliação global, e as principais ameaças listadas pelo ICMBio foram caça ilegal, destruição e perda de habitat, construção de usinas hidrelétricas, a caça ilegal mais a falta de fiscalização. Sem a fiscalização não existe punição, então as pessoas que acabam praticando a caça ilegal não são punidas, o que continua havendo a caça ilegal. Além do que, o caimã crocodilus, ele, além da utilização do couro e do uso alimentício medicinal, ele é utilizado como artesanato e uso místico e religioso. Entre as ações de conservação, então, existe um grande número de unidades de conservação na distribuição do caimã crocodilus, e também precisa ser feita a aplicação das leis ambientais nas áreas onde não tem ocorrência de unidades de conservação. Planos de conservação e manejo visando a fonte de renda também são ações de conservação que são uma forma de garantir a manutenção das populações deste crocodiliano, sempre pensando na manutenção dessa comercialização para a comunidade local. O caimã latirostris, o jacaré do papo amarelo, então, ele tem a sua distribuição mais no litoral brasileiro. Pela IUCN, ele está categorizado como menos preocupante e o seu status populacional está indefinido. A última atualização realizada pelo plano de ação foi realizada em 1996. Não havia sido listada as principais ameaças, e entre as ações de conservação, cita-se que essa espécie está listada no apêndice 1 das CITES.
Bom, o plano de ação, o último plano de ação realizado para o jacaré do papo amarelo foi realizado em 2019, onde as principais ameaças listadas foram a destruição de hábitats, a caça ilegal em alguns estados do Brasil, onde a população é muito baixa, a construção de grandes barragens hidrelétricas. Dentre os projetos prioritários, como prioridade máxima, então, são necessárias as pesquisas de status e distribuição no Brasil, Bolívia, Paraguai e Uruguai, e implementação de programas de conservação e manejo nestes mesmos países. Como investigação de prioridade monitorada, então, são necessárias investigações relacionadas à biologia populacional, né, a capacidade dessas espécies conseguirem colonizar ambientes após alguma degradação ambiental. O risco de avaliação da extinção do jacaré do papo amarelo foi realizado em 2013. Como avaliação global, ele estava categorizado como menos preocupante e na lista do livro vermelho do estado do Rio de Janeiro foi categorizado como em perigo. As principais ameaças listadas pelo ICMBio foram a drenagem dos corpos d'água, né, a modificação desses corpos, desmatamento, a redução do habitat, poluição, urbanização mais o conflito com os seres humanos, o uso extensivo de agrotóxicos e a baixa taxa de dispersão em ambientes alterados. O caimã latirostris, ele é uma das espécies que eu acredito que sofra mais ameaças, porque a situação do caimã latirostris ela é mais complexa, porque essa espécie ela tem a distribuição aonde há o maior adensamento populacional do Brasil, né? Então, além da remoção intensiva da vegetação, da alteração intensiva dos corpos d'água, existe também os conflitos humanos que fazem com que as pessoas acabem matando esses animais, principalmente por medo e desconhecimento de todo o papel ecológico que essas espécies têm. Entre as ações de conservação, então, existe um grande número de unidades de conservação onde essa espécie ocorre, que mantém algumas populações, e também a aplicação das leis ambientais fora dessas unidades de conservação. O caimã latirostris também para essa espécie existem alguns projetos, eu vou citar 2 aqui, que é o projeto Caimã, desenvolvido no Espírito Santo, que visa a conservação, né, e educação ambiental do jacaré do papo amarelo para as pessoas, né, para a comunidade em geral do Espírito Santo. E também tem o Instituto Jacaré, que faz o manejo e conservação desses animais, faz os resgates desses animais no Rio de Janeiro. Então, essas são iniciativas de conservação para essas espécies, para essa espécie que tem bastante conflito, principalmente com os seres humanos, e ocorre bastante em áreas urbanas. E também existem outros grupos de pesquisa dessas espécies que trabalham com a conservação, como o grupo de pesquisa de jacarés que tem no Recife, né, o projeto Jacaré, que tem lá, também visa uma conservação. E por último, nós temos o caimã iacaré, que é o jacaré do papo amarelo. O jacaré do Pantanal. Bom, o jacaré do Pantanal, então, ele tem a sua distribuição aqui no Brasil, mais nos estados do Mato Grosso do Sul, né, relacionado à bacia do Paraguai, mas ocorre também ali na região da bacia Madeira-Mamoré. Está categorizado como menos preocupante, seu estado populacional está indefinido e a última atualização realizada pela IUCN foi feita em 1996. Não estavam sendo listadas as principais ameaças e as ações para a conservação dessa espécie é que essa espécie está listada no apêndice 1 das CITES, exceto populações da Argentina que estão incluídas no apêndice 2. O plano de ação do caimã iacaré, né, do jacaré do Pantanal, foi realizado a última vez em 2010, né, a última vez que foi disponibilizado o plano de ação, e as principais ameaças listadas pelo grupo de especialistas de crocodilianos foram a destruição de hábitats, barragem hidrelétrica, assoreamento e a caça ilegal. Entre os projetos prioritários, como prioridade máxima, foi fortalecer o monitoramento das populações selvagens e o manejo dessas populações na Bolívia, reavaliação e implementação dos programas de manejo no Paraguai e estudo da sistemática de caimã, porque existe um problema taxonômico onde alguns pesquisadores consideram caimã iacaré como uma espécie,
ou consideram caimã e yacaré como uma subespécie de caimã crocodilos, que seria considerado caimã, crocodilos e yacaré. Então, um dos principais projetos, uma das prioridades máximas é entender a taxonomia do gênero caimã e yacaré em relação ao caimã crocodilos. Em relação à prioridade moderada, então, o controle do comércio ilegal, que eu acredito que tem sido feito cada vez mais rigorosamente, quantificação de distribuição dessa espécie na fronteira entre o Peru e a Bolívia, e estudos ecológicos de longo prazo no Pantanal, no Brasil. Também a implementação de programas de manejo extensivo na Bolívia, Paraguai e Brasil. Em relação à avaliação do risco de extinção, que foi realizada em 2013 do jacaré do Pantanal, estava categorizada como menos preocupante pela avaliação pela IUCN, como avaliação global, não aparece citado em nenhuma lista regional. As principais ameaças listadas, então, são a redução e modificação do habitat, urbanização, desmatamentos, atividades agropecuárias e industriais, poluição de ambientes, a criação de usinas hidrelétricas, principalmente no Pantanal, é um problema muito sério, porque as usinas hidrelétricas elas são criadas na cabeceira do Pantanal, então isso interfere no regime hídrico do Pantanal, porque a gente sabe que o Pantanal ele tem um regime de seca e cheia, no qual ele responde às chuvas e o transbordamento dos rios. Uma vez que mas grande parte das cabeceiras dessa bacia, elas são represadas, o regime ele vai ser alterado, e a alteração do regime altera toda a dinâmica dessa espécie, porque o caimã e yacaré, por exemplo, as fêmeas, nas secas muito severas, elas não reproduzem. Então, elas podem demorar 1-2 anos sem reproduzir, então essa população ela não vai crescer. Então, as usinas hidrelétricas elas são um problema, não só para caimã e yacaré, mas também para o Paleosucos palpebrosos. E também nós temos o problema de caça ilegal. Entre as ações de conservação, então, existe um grande número de unidades de conservação na extensão de ocorrência, e também o corredor ecológico entre a bacia do Alto Paraguai, Pantanal Planalto e os rios Guaporé, Madeira e Mamoré são chave para a conservação dessas espécies, porque permitem o fluxo gênico entre essas subbacias ou essas bacias e diminuem o impacto gerado pela construção das hidrelétricas. Bom, em conclusão, a grande parte das ameaças causadas pelo crocodiliano são a perda e modificação do seu habitat, a modificação da estrutura dos leitos, a criação de hidrelétricas e a caça ilegal. Por exemplo, é muito comum aqui no Pantanal a gente encontrar animais sem as pernas ou sem o rabo, porque as pessoas simplesmente utilizam essa parte. Então, essa é uma prática que deveria ser suspensa, né? Então, ficam-se as perguntas, né? O que fazer para conservar os crocodilianos? A gente precisa pensar em todos os âmbitos de pesquisa. A gente tem que pensar a nível taxonômico, como essas espécies estão realmente distribuídas, qual é o tamanho populacional efetivo dessas espécies, quais são os impactos que estão ocorrendo ali. A gente já vê quais são os impactos, né? Os impactos são remoção do habitat, criação de hidrelétrica, caça ilegal, poluição, mas como isso de fato está afetando essas espécies? Esses estudos, eles devem ser feitos, eles precisam ser feitos continuamente, porque continuamente a gente está degradando o habitat e está modificando toda essa estrutura e todos os serviços ecossistêmicos, não só que os crocodilianos podem prestar. E existem aqui no Brasil, a gente tem um problema muito grande com alguns buracos, né, amostrais dentre toda a distribuição dos crocodilianos, onde tem lacunas muito grandes de conhecimento, se a espécie realmente ela ocorre ali, a gente acredita que ela ocorre, mas não se sabe qual o tamanho populacional daquela espécie naquele determinado habitat. Então, essas são algumas fontes de agradecimento, né, ao longo da minha pesquisa. Eu gostaria imensamente de agradecer novamente. Qualquer dúvida, vocês podem me encontrar nas redes sociais, meu Instagram, @gemudrec, qualquer dúvida, qualquer sugestão, podem me mandar e-mail, jessicamudrec@gmail.com. E eu quero agradecer mais uma vez pela
por poder participar do CONAANS. Foi um prazer para mim e estou aqui para tirar quaisquer dúvidas que possam surgir. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima, galera!